Olá, pessoal! Muito emocionada aqui, né, nessa primeira live no perfil, convidando uma querida amiga, Marília, lá do Mãe Ciência, para estar aqui com a gente, trocando umas ideias sobre livros e práticas docentes. Vamos ver o que aconteceu aqui, vamos convidar a Marília para entrar de novo. Vamos lá, Marília, vamos ver o que aconteceu. E enquanto a Marília está se organizando para entrar, eu quero ler novamente, né? Já que a anterior tinha caído, né? Um poema que a Marília escreveu especialmente, né? Para homenagear essa nossa ciclicidade, a natureza e o nosso perfil aqui. Ele começa com o título de O Pequeno Feijão. Ao comer em seu pratinho, Gabriel logo pensou: de onde vem essa comida que a mamãe preparou? Será que surge na panela? Soube tão logo que não. E a mamãe, com sua prosa, veio dar explicação. O feijão é sementinha e no chão pode brotar. Essa pequena bolinha, uma planta vai virar. Cai na terra bem molhada e começa a ter raiz. Logo surge uma folhinha como ela sempre quis. Para crescer e ter mais folhas, luz do sol tem que tomar. Receber uma chuvinha, logo a faz aumentar. Quando a planta está bem grande, começa então a ter flor. Abelhinhas vêm aos montes as visitar com muito amor. Plantas recebem pássaros, borboletas e morcegos. Todos esses animais se aproximam sem ter medo. Bebem néctar docinho e levam o pólen bem amarelo. Quando há outra flor no caminho, pólen e flor geram o belo. A florzinha visitada cresce logo e vira fruto. Dentro dela, nova semente. Recomeça o ciclo oculto. É lindo observar esses ciclos com atenção, perceber suas nuances e ensinar na contramão. Em vez de pacotes e embalagens, descascar cada vez mais, para a natureza estar à mesa e nos preencher com sua paz. Ciclos enchem a terra de comida, assim como o prato de toda a gente. Tudo vem da terra, nessa vida. A água, a vida e a semente. E aí, vamos então achar a nossa querida, agradecer a presença de vocês, a Hello, eu acho que é contato da Marília, a Gleice, nossa colega, Amor na Caixa, a Jerusa, Yancha, que também está aqui com a gente, a Denise e a Carol, querida, família amada. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Vamos aguardar. Talvez seja a Marília, que esteja com um probleminha de internet. Vamos convidando ela aqui, vamos ver. Olha aí, chegando! Essa internet Eu nos mudei de prega cenário peças. aqui porque a minha internet estava meio com problema. Tem problema, Marília, a internet nos pregando peças, fazendo o nosso coração disparar de emoção nesse lançamento. Exatamente, saí correndo pela casa tentando achar um lugar com sinal melhor. Tá tudo certo, você chegou, que é a parte mais importante. E Ai, que aí, coisa boa. Marília? Eu não tô vendo você, Ah, mas mas tô por aqui. eu tô me vendo, mas eu não tô te vendo. Ah, de repente, daqui a pouco a internet se estabiliza e a gente consegue. Eu tô te vendo Sim. completamente, né? Nós estamos nós duas aqui. E eu li teu poema, muito obrigada por essa homenagem ao Tudo Vem da Terra. É, ó, esse livro aqui lindo Uhum. que fala um pouco sobre essa coisa da rotina de casa, da gente observar e da gente usar o entorno para encantar a criança e também para aprender coisas, né? Que é um pouco do que a gente vai falar hoje nessa conversa gostosa. Exatamente. E aí, Marília, eu queria que tu começasse se apresentando um pouquinho, porque a tua experiência é enorme e é maravilhosa. A gente se conectou, foi uma parte muito boa, né, desse nosso encontro. Então, eu queria que tu te apresentasse um pouquinho, porque a gente, acho que vamos fazer essa dupla apresentação, tu para o Sim, meu claro, público e eu para o teu. com certeza. Bom, para quem não me conhece, né? Eu sou a Marília, sou conhecida aí no Instagram como Mãe Ciência, porque tenho como formação, eu sou bióloga de formação, né? Fiz mestrado em ecologia aplicada, e durante algum tempo trabalhei com pesquisa, e com consultoria ambiental, mas, enfim, sempre envolta nos livros, né? Desde criança tive esse contato muito forte com os livros dentro de casa, nas escolas e por onde eu passei. E acabou que os livros acabaram entrando na minha vida profissional também. Então, desde 2011, então hoje há quase 15 anos,
Eu trabalho com materiais didáticos, né, na produção, edição, de materiais didáticos na área de ciências, de biologia. E acabou que, acho que principalmente com o nascimento do meu baixinho, essa vontade de contar histórias, né, de resgatar as memórias de histórias da família e de trazer as informações para ele de uma forma lúdica me fizeram me aproximar ainda mais do universo infantil, e da educação com significado. Então, nos últimos anos, tenho me especializado em literatura infantil, para poder escrever com mais propriedade, né? Tive a oportunidade de conhecer a ED, que é a Escola de Escritores, e a editora Cassol, que foi quem publicou meus 2 livros. E então, tenho esses 2 livros hoje publicados, que é o Saci Pererê, o Pegi a Onça d'Água, que foi o primeiro, e o Saci Pererê, de Onde Veio Você, que eu lancei esse ano. E agora estou aqui querendo compartilhar com vocês também um pouco mais dessa carreira e um pouco mais de ciências para crianças, para os adultos, para quem tiver curiosidade também. Marília, aproveitei Então, para mostrar os seus 2 livros aqui, porque o Saci é uma graça. O Saci, eu saí de onde veio correndo pelos você, seus, mas não peguei os meus. ele é uma graça. Assim, ó, ele tem uma ilustração maravilhosa, ele tem um segredinho lá no final que eu acho incrível no desenho que a menina está pintando, e ele tem todo um glossário sobre o meio ambiente brasileiro, né, sobre a flora brasileira, né, e os ecossistemas brasileiros. Né, sou que é a Sim. bióloga da dupla aqui, tá? Mas pedir a onça d'água, para mim, essa ilustração, essa capa, esse olhar aqui, eu acho que, sabe, e toda a história da lenda brasileira, assim, ó, os 2 livros me pegaram assim, ó, de me apaixonar por eles. Ai, que coisa boa, que delícia. A Muito, muito gente bom. vai falar depois sobre eles mais um pouco, né? Até para ver como que a gente pode aplicar eles em sala ou em casa. Mas eu quero ouvir de você agora, Regina, sua formação. Você também tem uma bagagem imensa. E o que eu acho mais encantador, assim, que você me contou um pouco, é o quanto você foi buscando formações para se tornar mais completa e ter um olhar assim mais complexo e completo mesmo para a infância, né, e para as famílias. Conta aí um pouquinho para gente. Eu comecei lá atrás mesmo com o curso de magistério, indo atrás de dar conta de ensinar, né, que eu adorava dar aula para os meus bichinhos de pelúcia. Mas aí, né, vem a formação em magistério, daí vem a pedagogia, daí eu me torno supervisora escolar, e sempre com esse questionamento, né, como que o ser humano aprende, né? Quais as suas facilidades, as suas habilidades, as suas dificuldades. Fiz o pós em psicopedagogia e fui fazendo vários cursos, né, desde mais para o lado das artes, para o lado da ciência, com neurociência, para o lado das emoções, e vou juntando essa costurinha. Fiz uma formação em culinarista e também em educação parental, né? Yoga e meditação também passou por isso, que a respiração é muito importante nesse processo do aprender, né? E aí, com isso, eu chego aqui agora escrevendo também os meus livros. Eu estou lançando o meu 4 livro, que é o Cabelos. Tem 2 do Tudo Vem da Terra, que é Até os Tomates Explosivos e o Milho Escabelado, e tem um livro sobre o brincar com plena atenção, que eu acho que daí faz já brincou com essa criança hoje, que daí faz essa costurinha, né, importante na nossa formação. E aí vem a entrega, né? A entrega para as famílias, que é tanto nos meus atendimentos nesse consultório online, quanto nos livros que vão parar nas escolas, nas mãos das crianças, nas rodas de conversas com pais. E aí a gente segue, né? Fazendo essa nossa costura profissional que conversa com as nossas vidas, né? Porque os teus livros também vêm disso, né, Marília? Desse teu tempo que tu passou lá na Amazônia, de tudo isso que tu vive na tua maternidade e eu aqui na minha, né, mãe de 3 filhos, e dessas nossas vidas ricas de desafios e de vitórias também nesse andar da carruagem, né? Sim, eu acho que a gente consegue, por meio dos livros, trazer significado e para esses momentos que a gente tem em casa, mas que acabam podendo contribuir com outras famílias também, né? Então, Exatamente, acho que é exatamente. muito, muito rico. E pensando nessa sua trajetória, eu queria começar perguntando para você sobre como que a gente consegue, a partir de um único livro, conduzir, né, fazer um projeto inteiro dentro de uma escola, pensando aí que a gente vai conversar um pouco sobre essa questão das práticas docentes. Os seus livros nasceram um pouco com essa proposta, não é mesmo? Você conta pra gente? Marília, essa tua pergunta ela é muito interessante, porque assim, ó, trabalhar com projetos dentro da escola,
tem duas questões aqui bem importantes para a gente diferenciar. A primeira é, eu posso trabalhar com projetos escolares com um fim específico, eu quero fazer uma maquete, quero fazer uma exposição de artes, tem um produto lá no final, quanto um processo de aprendizagem através de projetos. E acho que é aqui que a gente se encaixa mais profundamente dentro de um projeto político-pedagógico de uma escola que quer trabalhar com projetos. Então, assim, a gente vai partir, e aí isso tem que estar muito claro para o professor e para essa equipe que vai trabalhar, porque trabalhar com projetos une o professor e o estudante e une os professores. Mas isso tem que estar muito claro. Então, eu vou ter que ter algumas etapas estabelecidas. E é muito importante que isso surja de uma construção dentro da escola, que é o espaço de ensinar e aprender. Então, se esses professores decidirem trabalhar com projetos, muito importante é a equipe multidisciplinar. Quer dizer, várias áreas têm que dar conta desse projeto. Então, assim, tem uma espécie de um roteirinho, né, que vai ser do ponto de partida, se vai ser o tema ou se vai ser o conteúdo, ter um cronograma para isso, porque para o professor, que é o adulto que gesta esse processo, precisa estar claro as etapas. Para o estudante, tem que estar claro a possibilidade de ele responder perguntas, dele se desafiar com a sua curiosidade, porque a aprendizagem ela vai se tornar importante na medida que ela for necessidade, na medida que ela for falta, na medida que ela for dor. E aí é muito engraçado, né, que a gente vem trazer dor para um processo de aprendizagem. Mas é quando eu me dou conta daquilo que está faltando e isso me incomoda, eu vou atrás de descobrir. E aí essa aprendizagem se torna significativa. Então, se o professor, né, e essa equipe de professores, vamos trabalhar com projetos a partir de agora, decidir esse passo a passo, isso ficar claro para eles, que vai ser um levantamento de hipótese com os estudantes, que vão ser confirmadas ou descartadas. Depois disso, a gente vai fazer todo um processo de pesquisa e investigação. E aí entra música, entra arte, entra conteúdo, entra BNCC, entra um monte de outras variantes, né, que vão contribuir como referencial teórico para a fundamentação. Não vai fazer diferença nenhuma qual é o conteúdo, porque toda a aprendizagem vai estar embasada nessa curiosidade do estudante. Ele vai estar pesquisando, ele vai estar formando conteúdos, ele vai estar trocando com os pares, trocando com os professores, fazendo perguntas, investigações, entrevistas. Assim, eu brilho meu olho, Marília, porque é nisso que eu acredito muito, né, em termos de aprendizagem verdadeira e profunda. É quando tu trabalha com essa investigação de hipóteses. Claro que vai trazer desafios no processo, tanto para o estudante quanto para os professores, de sustentar o não conhecer, a dúvida, o vamos atrás porque eu também não sei, vamos pesquisar, vamos atrás de outras pessoas que possam responder para nós, porque essa não é a minha área, né? A tua área é biologia. Eu domino muito pouco da parte da biologia, né? Então, quando eu preciso, a gente vai atrás do técnico especialista na área, né? Então, eu acho que um único livro, ele se torna um projeto dentro de uma escola quando eu consigo, através dele, estimular, assim, despertar a curiosidade do meu estudante e, a partir daí, abrir muitas perguntas, muitos campos de investigação e de consolidação do próprio conhecimento desse estudante. E aí eu estou falando de crianças muito pequenininhas, desde a educação infantil até o ensino médio. Então, eu posso estar trabalhando projetos em qualquer faixa etária. Qualquer segmento, né? E é interessante o que você fala, essa questão de ser multidisciplinar, né? Porque realmente você consegue... claro que precisa de um maestro aí, né? A equipe pedagógica tem que realmente conseguir colocar todo mundo em conjunto para poder conversar e trabalhar isso de forma conjunta, né? Que é realmente um grande trabalho, um desafio muito importante. Mas é interessante porque esse processo, né, que ele envolve um tema, que envolve investigação, que envolve a pesquisa, envolve a solução, às vezes, de um problema, né, de uma resposta a determinadas hipóteses. E muitas vezes, no final, há uma produção de conteúdo, né? Porque, às vezes, eu estava refletindo sobre isso, né? A gente agora, no final do ano, tem muito essa coisa das feiras culturais, das amostras das escolas, né? Das apresentações das crianças. E quando a gente olha aquilo, a gente precisa admirar realmente o trabalho das escolas de que vem conduzindo ao longo de meses, né?
às vezes amarrados num tema mesmo. A escola do meu filho é uma que faz muito isso, né, de trabalhar com projetos. E ao longo de meses trabalha em um tema tanto em artes, quanto em música, quanto em língua portuguesa, quanto em matemática. E para a criança, essa costura mental, né, que vai acontecendo, ela acaba trazendo uma consolidação mesmo do conhecimento, né? Porque eu acho que eu gosto muito de falar sobre isso. Eu acho que é o tipo de ensino que faz a criança aprender a aprender, né? Isso. Ela não simplesmente ela assimila um conteúdo porque alguém passou essa informação, mas ela aprendeu a buscar aquela informação, aprendeu a construir aquela informação, aquele conteúdo por conta própria, né? Por conta das suas pesquisas, da sua observação. Então, é muito mágico, assim, de você ver quando você tem o ensino construído, assim, em cima de projetos, né? E muitas vezes em cima de livros que trazem essa possibilidade, né? Que vem, às vezes, com contexto, mas que permitem um olhar multidisciplinar em cima dele, né? Exatamente, Marília. E tu falou uma coisa muito interessante. Como que um projeto ele é orquestrado? Como que ele se organiza, né? Então, num projeto, a gente sim vai ter alguém pensando prazos e trazendo aquela pergunta para desequilibrar quando a coisa entra mais ou menos num patamar de paralisado, mas ele é muito feito através de relações horizontais. Uhum. Trabalhar com projetos é disruptivo. A gente perde, enquanto professor, a gente perde o controle. E isso é uma proposta muito nova e que vem trazendo a conexão com o momento que a gente está vivendo. Porque, de alguma forma, a educação antiga, tradicional, eu tinha um professor que ministrava aula e os estudantes, né, alunos na época, né, escutavam e davam conta disso, de reproduzir na prova aquilo que foi dado em sala de aula. E dali saía uma nota. Hoje, a gente tem muita oferta de conteúdo, de informação, de possibilidades. Então, eu preciso estimular o meu estudante a entender que ele precisa, ele, saber fazer uma curadoria. Que estudante é o cara que estuda. É ele que Essa é precisa a se... palavra, né, Regina? Aluno, é a etimologia dela que é o sem luz. É o, Exato. né? Então a gente até, antigamente, alunos, né, que eram as crianças, não, são as pessoas sem luz, que não tinham a luz. E o professor era exatamente aquele que trazia a Iluminado. luz, né, iluminava. E agora não, agora a gente tem esse estudante tendo que se Importante. apropriar do próprio processo de aprendizagem. E isso foi Sim, uma questão muito. Que a própria pandemia nos trouxe muito isso, né? sim. A gente tinha uma sala de aula onde esse professor dava aula e o tema ia para casa para o aluno fazer. Com a pandemia e com a aula online e a sala de aula invertida, a gente passou a ter, então, o estudante tendo que digerir esse texto, fazer uma pesquisa e vir para a sala de aula discutir o tema nessa sala de aula virtual, discutir o tema com o professor. Então, e isso é interessante, Marília, porque é uma coisa que a gente conversa muito com os pais nessas questões de orientação parental, que é o sustentar esse período que é desafiador, esse Hum, período que dói, que incomoda, que eu não estou achando a resposta, eu não quero fazer assim, mas eu preciso encontrar uma solução. Então, o quanto em adultos, né, pais, professores, a gente tem que sustentar esse sofrimento do nosso estudante, do nosso filho, num processo de responder suas perguntas sem dar resposta, sem fazer por sim. ele, sem estudar por eles. Eu estava, agora há pouco terminei um atendimento, né? E agora aqui né, no calendário escolar a gente está em final de ano, né? Já encaminhando algumas escolas, né? Com provas e recuperações, né? Cada escola tem a sua estrutura. Então, Aham. essa menina dizia para mim, eu tenho prova de ciências amanhã. E já estudou? Ela, estou esperando a minha mãe. Mas a tua mãe vai fazer a prova amanhã? E ela falou, não, sou eu. Então, por que a tua mãe tem que estudar? Aí ela se deu conta, entende? Porque o trabalho dela é estudar. Então, é muito gostoso acompanhar também eles amadurecendo e se dando conta de que esse processo é deles, mas que eles não sabem onde vai dar. Então, eles não podem
a gente não pode esperar que eles tomem algumas decisões sozinhos. Por isso essa maestria de entender o passo a passo, o cronograma, de provocar eles, olha só, gente, o prazo está chegando no final, a gente agora já está entrando para a próxima etapa do projeto, como é que a gente vai fazer tais e tais coisas? Ah, mas também não sei, como é que a gente vai resolver? Então, as relações se tornam mais horizontais, né? E em rede. E acaba que vai auxiliando a criança, né, o adolescente, a ter essa noção de administração do tempo, do projeto ter um percurso para acontecer e chegar no final, às vezes, ter uma apresentação, né, como a gente, ou uma prova, ou uma apresentação, ou, né, uma exposição para ser feita, né? Então, isso também o bacana é você conseguir auxiliar nesse processo de gerenciamento de tempo também, né? Dessa noção de começo, Isso. meio e fim, né? Isso é interessante, Marília, porque assim, o tempo, ele é. A gente poderia quase, né, tu, na biologia, me ajuda aí, afirmar que é uma invenção humana, né? A gente meio que, né, formatou ele para dar conta de horas num dia. Na verdade, o Sim, que a gente pode muito é observar a natureza. O sol se põe e nasce todo dia, e a gente tem um ciclo circadiano individual de cada pessoa. Mas para que a gente funcionasse como sociedade, né, que o homem é um bicho coletivo, a gente precisa de algumas regras de ordenamento. sim, E mesmo que eu não queira fazer algumas coisas, e algumas eu preciso fazer, outras eu posso escolher. Então, eu tenho que também fazer essa seleção entre aquilo que é fundamental para que as coisas funcionem e aquilo que eu posso escolher. Não, olha, não, isso pode ficar para depois, isso eu posso fazer agora. Então, eu não posso comer a sobremesa antes de escovar os dentes. Desculpa, a sobremesa antes depois. da janta. Eu preciso comer a sobremesa depois, eu preciso escovar os dentes depois da janta e Sim, não antes. Então, tem coisinhas que tem uma ordem que, às vezes, para a criança não faz sentido. Ela quer questionar isso. E eu preciso levá-la a ter experiências que uhum, ela possa fazer essa vivência e poder consolidar a hipótese dela ou descartar para que isso de fato vire uma aprendizagem. E aí é que eu sim, acho que, né, a ciência e a pedagogia dão as mãos para que esse projeto, né, trabalhar com projetos realmente funcione. Né? sim. A gente estava falando sobre a questão do. Qual que nasceu primeiro, Regina, dos seus livros, né? O último agora que você tá para que você lançou agora foi o Cabelos, Isso. que eu tô para receber. Hoje eu estava fazendo a compra ainda do box de Natal, eu tô querendo receber o meu logo. E mas qual foi a sequência deles? E Tá. me conta nesse processo de nascimento deles um exemplo de um projeto interdisciplinar que nasceu por um livro, assim, que você consegue contar pra gente aqui, por Mas favor. isso é muito bonito porque a gente também é uma pessoa, né? E a gente tem vários papéis. Então, eu nasci filha, me torno namorada, esposa, mãe, professora, psicopedagoga, e a gente vai exercitando papéis ao longo da nossa vida. E um dos papéis que eu tenho agora é escritora, e ele começou de uma forma muito bonita. A editora Cassol, que é o nosso elo, ela fez uma Sim, pesquisa na Feira do Livro de 2016, perguntando para as professoras da rede pública e privada, que a editora Cassol tem um trabalho muito forte junto às escolas, qual o tema que elas sentiam mais falta, né, para trabalhar em sala de aula com livros, né, com livros com uma literatura gostosa, com um material de qualidade, e daí a gente pode pensar em vários critérios para esse livro ser um bom livro para trabalhar em sala de aula. E elas elencaram a alimentação. E aí veio o convite para se escrever um livro sobre uma alimentação e sobre experimentação de alimentação. E aí, né, quem me fez esse convite foi a Gisela, e eu disse para ela, mas como que a gente escreve um livro? Como assim, né? E ela super topou a jornada comigo, e ela ia lá para casa e a gente fazia vários experimentos de comida e testava muitas coisas, e a história foi nascendo. Tomates explosivos era um termo que a Bianca usava na época, ela adorava comer os tomates cerejas. A Gisela acabou trazendo essa questão do tudo vem da terra por umas experiências que ela fez com feijão e rabanete na escola quando ela era criança. E a gente fez o nosso primeiro livro, que foi O Tudo Vem da Terra até os Tomates Explosivos, que está aqui. Este foi o primeiro. Ele
E ele foi lançado na Feira do Livro de 2017 e ele foi muito bem aceito nas escolas. Tanto que a gente foi fazer um lançamento, né, uma sessão de autógrafos com contação de histórias numas escolas em Caxias. Eu e a Gisela acabamos indo viajar até Caxias, que é uma cidade aqui na terra do Rio Grande do Sul. E essa escola tinha feito todo um projeto sobre alimentação e sobre plantio. Eles tinham plantado tomates, eles tinham escrito livros sobre tomates, criaram personagens novos também para lidar, falavam sobre o Theo, o nascimento da Laurinha, porque o livro ele é muito interessante, ele traz muitas coisas do cotidiano do Theo até ele ganhar a irmãzinha dele, a Laurinha, que então no segundo livro, que é Até o Milho Escabelado, ele vai fazer a sopinha cremosa de legumes pirados com ela. E aí, assim, foi muito interessante que a gente, sendo recebido na escola, via a escola conversando sobre os ciclos, as estações do ano, os ciclos da natureza, da sementinha, do nascimento até a colheita, né? O cozinhar junto. Eu me lembro que a gente levou nessa nossa excursão, eu e a Gisela, nós levamos um processador para fazer o sorvete maluco do Theo para as crianças provarem. Então, assim, é muito bacana, porque o projeto vai crescendo, e aí a gente recebeu as histórias que as crianças contaram, a gente recebeu fotos deles plantando e acompanhando o crescimento, né, dos tomates explosivos. Então, esse é um projeto que a gente acompanhou já com a questão do livro, né? Que legal. E essa é uma visão muito minha, Marília, porque lá, quando eu começo a dar aula lá, tendo feito o magistério, eu já tinha muito essa vontade, né? Então, eu me lembro que a gente estava trabalhando sobre as classes dos animais. Isso é um assunto muito de segunda série, eu era professora de segunda série. E aí eu levei os meus estudantes na época para a gente fazer várias coisas com relação à classe dos peixes, né? Então, a gente foi até a beira do rio para comprar o peixe do pescador e ver como é que ele se organizava, como é que ele fazia, porque a gente estava com cartazes na sala, a gente tinha trazido, o primeiro passo foi esse, trazer figuras de animais. Aí a gente classificou que tinha, ó, né, os vertebrados dos invertebrados, classificou eles, quais são os tipos de vertebrados. E quando a gente chegou nos peixes, a gente foi fazer isso. A gente levou esse peixe para o laboratório, né? A professora de ciências lá do laboratório me ajudou a abrir o tal do peixe, ver como é que era o sistema digestivo, respiratório do peixe, como é que era o tipo de osso que esse peixe tinha. Depois a gente levou um outro peixe para a cozinha para poder fazer bolinho de peixe. A gente e de tudo, assim, ó, investigando sobre peixes. Então, como é que o peixe entra na cultura, de onde é que ele vem, como é que ele é a alimentação. Esse foi um outro projeto. E aí depois também tem um maravilhoso que dá para fazer, que é com cultura, com o teu livro, por exemplo, do Saci, né? Que a gente pode investigar sobre como é que esse Saci surge contando essas histórias, como é que ele é nomeado em outras culturas, né? Porque tem ali uns personagens que são muito parecidos. Então, tudo isso é motivo para perguntas, né? Incentivo para curiosidade, e eles se tornam projetos literários e projetos muito maiores, né, de produção de conhecimento de verdade. É. E é uma coisa que faz assim, eu não sei, agora eu vou pedir para quem está nos ouvindo aí fazer uma reflexão, né? Claro que cada escola tem uma proposta, não vou nem falar de escola, mas vou falar da infância mesmo. Às vezes a gente consegue muito mais lembrar de um dia diferente que a gente passou, que foi fazer um passeio com a família, ou um bolo que a gente fez na casa da tia, da avó, né? Que a gente ali vivenciou uma situação diferente daquela que a gente está acostumada a vivenciar, né? E o quanto que esse tipo de vivência faz realmente com que a gente, às vezes, guarde melhor na memória, né? Eu comentei com você sobre alguns estudos de neurociência que falam sobre isso, né? O nosso cérebro aí, o nosso cérebro do Homo sapiens, né? Da nossa espécie, que é chamado Homo sapiens nos últimos aí 300 mil anos, a gente evoluiu ao longo desse tempo meio que no modo de sobrevivência, né? Vamos imaginar assim que a gente registra e guarda na memória aquilo que é muito importante para a nossa vida, né? E acaba que quando a gente passa por situações que a gente realmente enxerga a relevância daquelas informações, a gente acaba registrando isso de uma maneira mais profunda, digamos, né? Mais clara, assim, mais consolidada, né? Então, Exatamente.
esses projetos que são desenvolvidos, ou, enfim, situações vivenciadas, né, na infância, elas acabam realmente trazendo uma memória aí mais consolidada, mais forte para essa criança, para esse adolescente. Então, aí a importância realmente de a gente pensar em atividades lúdicas, né? E aí, muitas delas inseridas dentro de grandes projetos, porque isso realmente é É extremamente rico precioso, para o é aprendizado. precioso. E sabe, Marília, tu comentando isso, eu lembrei aqui, agora durante a nossa feira do livro de Porto Alegre, que aconteceu ali no finalzinho do mês de outubro, início de novembro, eu participei de um evento, de um seminário internacional de literatura e ciência. Então, qual é a conexão que a gente pode fazer entre a literatura e a ciência? E o convite deles era para pensar o quanto a literatura provoca a ciência e o quanto a ciência provoca a literatura. E nisso surge, né, a ficção científica, que é todo digamos assim, um ramo da escrita, né, que traz também propostas de como pensar o futuro, de como pensar novas possibilidades. E a gente tem muita gente adepta, né, de ficção científica, escrevendo sobre a ficção científica e tendo livros de ficção científica. E aí eu queria, né, perguntar para ti, como é que é ciência para criança? Como é que é trabalhar ciência com criança? Porque para mim é vida. E eu queria ver contigo como é que é isso. Olha, eu sou suspeita, né? Eu estava até lembrando agora que quando eu estava na graduação ainda, eu já fazia questão, às vezes, de desenvolver atividades com crianças. A minha irmã é muito mais nova do que eu, né? 15 anos mais nova do que eu, então quando eu estava na graduação, ela era bem pequena e virava e mexia, eu voltava para minha cidade, né? E buscava a escola dela para fazer essas trocas e para fazer esse processo de ensino. Eu acho que quando a gente lida com criança, bom, o lúdico ele ganha, né? Ele acaba realmente trazendo esse encantamento. E uma coisa que eu acho muito bacana é também a gente ouvi-los, né? A gente instigar na criança esse espírito curioso, que é, acho que natural da criança, observador, né? Então, assim, você comentou da atividade, né, de classificar as classes dos grupos animais. Eu me recordo de fazer com a turminha da minha irmã, levar imagem, vou dar uma dica aqui, né? Imagens de vários grupos de animais, e aí a gente pegou e falou, olha, eram impressos, né? E deu para as crianças e falou assim, olha, vocês têm que separar esses animais Isso aí. segundo algum critério. Vocês é que vão inventar como que vocês acham que eles têm que ser separados, tá bom? Tá bom. E demos um tempo lá para as crianças. E aí as coisas que saíram foram incríveis. Porque saiu assim, bicho que vive na terra, bicho que vive no chão, no ar, bicho que sobe na árvore, bicho que fica na água, bicho que voa, bicho que não voa. Daí chegava o pinguim e dava um nó na cabeça. Mas e esse aqui? Então, quando a gente passa a colocar a criança como protagonista né, dessa investigação, eu acho que isso vai trazendo para eles esse sentimento de pertencimento, vai trazendo para eles esse sentimento de que o que eles pensam vale, né? O que eles pensam acaba está sendo considerado de uma maneira importante. Então, eu acho que assim, a primeira coisa para você ensinar ciências para as crianças é sempre assim, buscar com perguntas, né? Que inclusive, né, eu que venho trabalhando com materiais didáticos ao longo desses anos, inclusive isso é uma abordagem feita não só em ciências, né? Normalmente a gente vê os materiais aí com as suas aberturas de capítulo ou de conteúdo, sempre com perguntas ou para a sondagem inicial do conhecimento das crianças, né? De a gente verificar o que essas crianças sabem já a respeito daquele assunto, ou também para instigá-las a refletir a respeito daquilo. Tipo, você já ouviu falar disso? Não ouviu? Mas o que você pensa? O que você poderia pensar sobre isso? Né? Então, eu acho que realmente ciências e outras, né? O ensino tem que ser muito pautado nessa questão da investigação e da descoberta. E Então, Marília, tu traz isso é muito bonito, né?
essa escuta, né? Escutar, né? Quem é esse estudante, o que que ele pensa, o que que ele já sabe, as hipóteses que ele tem, para que justamente ele seja o protagonista, a gente possa partir desse conhecimento e ele se sentir realmente participando disso. E Sim. isso que rompe com esse sistema mais tradicional, onde só o professor fala e a gente estimula só a audição. Quando a gente trabalha dentro da psicopedagogia com a avaliação das habilidades de aprendizagem, a gente tem um testezinho lá onde a gente consegue perceber se a criança tem uma capacidade mais auditiva, mais visual ou mais sinestésica. E cada vez mais os estudantes têm sido sinestésicos. Essa questão de precisar pôr a mão na massa para dar conta, porque a passividade já não responde ao processo do aprender, né? Eu ficar ali sentado, nem consigo parar sentado. Então, o movimento do corpo, né, essa mobilidade desse corpo que sustenta a cabeça, né, onde eu posso aprender com esse todo o meu corpo e não só mais com a cabeça, né? E principalmente com a emoção, que daí vem essa questão afetiva que tu trouxe antes, né? Que é a memória, eu vou lembrar que eu já fiz, que eu posso fazer de Sim. novo, que é o recurso que a gente usa, né? Eu vou dar um exemplo também de uma atividade assim, era uma tarefa de casa muito simples, que foi sugerida pela escola do meu filho também. Eu sou fã, gente, estou aqui falando isso, né? Tô suspeita. É, mas eu vou dar esse exemplo dessa atividade, que é uma coisa relativamente simples, mas depois quando você para analisar, né? Eles entregaram uma tabela. E nessa tabela, ele não era letrado ainda, ele não sabia, né, ainda ler. Então, nessa tabela tinha desenhos de frutas, acho que algumas 5 ou 6 frutas. E a atividade era fazer uma pesquisa com membros da família, com amigos, de quais eram as frutas favoritas. Sim. Então, ele chegou em casa e falou: Mamãe, preciso saber, né, quais são as frutas favoritas do pessoal. Eu falei: Bom, vamos pegar o telefone e ligar. Vamos ligar para a vovó, para outra vovó, para a titia. E saímos telefonando, e ele tinha que, nesse telefonema, explicar o que ele queria saber, e aí perguntar qual era a fruta favorita. Quando falava uma fruta, ele tinha que pintar um quadradinho do lado daquela fruta. Bom, a tarefa, ele finalizou a pesquisa dele, e aí no final a gente viu que, na verdade, o que ele tinha construído ali foi um gráfico de barras, né? Sim. Só que assim, foi uma tarefa de casa. E olha quantas habilidades que ele desenvolveu, né? Primeiro, a desenvoltura de saber telefonar, ligar ou bater na porta do vizinho, enfim, mas falar com uma outra pessoa, muitas vezes um adulto, explicar o que era a tarefa, né? Perguntar, fazer, listar, saber o nome das frutas para poder falar, então já tinha que conhecer aquelas frutas minimamente, e depois fazer esse registro, e aí depois, no final da tarefa, tinha assim. Qual foi a fruta preferida pela maioria? Então, ele tinha que fazer uma análise desse gráfico, né? Para saber qual tinha sido a menos votada, qual era mais e qual era menos. Então, assim, você vê, é uma tarefa que envolve matemática, envolve até mesmo, sei lá, uma geografia, né? Pensando em fazer essa pesquisa como se fosse um censo aí envolve a questão do registro, do desenho, da pintura, envolve as ciências, acaba que envolve sempre, né? Tinha que saber das frutas. Então, assim, E como aí pequenas pode ampliar, né, ações. Marília? Pode ampliar, a gente pode ver as frutas da estação, a diferença de quantidades, e isso só cresce, né? E aí, depois, isso dentro da escola, né? Vamos imaginar que combina-se de levar as frutas, as crianças terem o contato com essas Lanche frutas, coletivo. as crianças provarem essas frutas, né? Enfim, desenharem, né? Vamos então fazer um registro das frutas. Então, assim, quantas coisas podem ser desenvolvidas de uma forma extremamente lúdica, de uma forma extremamente multidisciplinar mesmo, né? Com uma atividade relativamente simples, mas que trazem essa memória, né? Trazem esse significado. Tenho certeza que ele, daqui a alguns anos, quando ele efetivamente em matemática se deparar com um gráfico de barras, ele vai ter muito mais facilidade até para poder compreender e fazer uma análise de um gráfico como esse, né? Exatamente. Então, E ele é uma porque ele criança que ainda já não estava, construiu. ele nem estava alfabetizado, ele conseguiu fazer toda essa leitura de mundo
pelas imagens, pelo que ele já conhecia e como ele foi se colocando com as pessoas, pela relação, pela interação com as pessoas, né? Isso foi uma atividade, acho que do Infantil 5. Olha que bonito. Então, né? Marília, Então, tem um monte de gente legal aqui na nossa live. A Martina, o Nelson, o Rafael, a Gleice chegaram também. E o Rafael o Rafael Santander colocou uma questão bem bacana aqui. Ele disse assim, ó, as únicas lembranças que eu tenho do primário são as feiras de ciências, que tínhamos que colocar a mão na massa, construir algo e explicar o funcionamento para os colegas e professores. E o Rafael, ele é o Rafael da nave que está aqui, é isso, Rafa? Me ajuda aqui. E tem essa proposta pedagógica da Escola Nave, que é uma escola aqui de Canoas, que é o do olha colocar que a mão na incrível. massa, né? Então, muito, muito bacana, assim, ó. Essa memória afetiva que fica e que muitas vezes determina, inclusive, o meu gosto profissional e o que eu vou ser enquanto, porque isso foi importante na minha vida. Né? Sim. Quantas crianças não se encantam, né? Eu era muito encantada com a biologia já desde sempre, mas quantas crianças não se encantam, né, com história, porque às vezes vivenciam. Na minha escola, quando era criança, eu lembro que a gente teve que fazer a gente tinha que fazer a representação dos egípcios, né? Então eu fui vestida de, eu acho que era de Nefertiti. Então, assim, eu lembro, olha, eu lembrei o nome dela, sabe assim, da gente saber todo aquele contexto histórico. Quantas crianças né, não se encantam realmente com as ciências ao desenvolver, fazer experimentos, mexer com eletricidade, ou com as artes, né? Quando a gente tem esse estímulo dentro das escolas também para a produção artística, que é extremamente enriquecedor. O Rafael me corrigiu aqui. Rafael, lembrei, o Rafael, colega do Giovanni, um querido amigo que a gente conheceu, carioca, que está morando aqui no Sul agora há pouquinho. O Rafael me orientou aqui qual o Rafael que é o Santander. Aqui, ó, a Verita está falando também que a pesquisa é uma forma viva de aprendizagem, fica para sempre. Fica para sempre. Ah, a minha mãe está aqui falando que lembra da minha fantasia. Ai, que coisa querida. Tu sabe, tu falando dessa experiência, eu lembrei também que tu está fazendo uma campanha agora de aumento de seguidores, porque a gente tem essa nova regra no Instagram, que a gente só pode puxar live quando a gente tem 1.000 seguidores. Então, por favor, todos os meus seguidores, ajudem, deem uma força aí para a Marília, para ela Vamos também, fazer na uma próxima vez, ela troca. me convidar para eu ir lá no perfil dela também poder fazer a nossa próxima live por lá. E Com comemorar essa certeza. nossa parceria. E aí, acabei atingindo os 1.000 seguidores com algumas ajudas. E uma delas foi uma proposta que eu fiz para o Instituto de Educação, para as meninas me seguirem e eu oferecer uma oficina para elas. E eu estava aqui preparando a oficina, que Hum, seria, né, com base no Já Brincou com Essa Criança Hoje, Experiências para um Brincar com Plena Atenção, trazendo essa vivência do brincar meu, como adulto primeiro, então quanto eu tenho essa criança dentro de mim e me permito errar, me permito descartar hipóteses, me permito não acertar, também como uma possibilidade tranquila do próprio processo de aprendizagem. E aí eu estava aqui, né, eu gosto muito de, nessas oficinas, escolher momentos importantes, assim, que vão formar para quem? Para o adulto, no caso, que seria uma oficina para adultas, né, para estudantes do curso de magistério, vivenciarem e guardarem nas suas memórias afetivas também. Então, estava eu lá escolhendo as músicas e me lembrei da música Segundo Sol, do Nando Reis, que uhum. tem toda uma pegada, olha a explicação da música. Nando Reis escreve essa música para responder a uma amiga que tinha provocado ele com a chegada de um segundo sol. E ele achou aquilo um absurdo, porque ele gostava muito de astronomia e achou assim, tipo, onde que vai sair um segundo sol? E aí passou-se o tempo, ele foi até, ele mesmo conta numa entrevista que ele até foi meio assim, reativo com ela, e ele vai pesquisar sobre isso depois e descobre que tem mesmo uma estrela, Nêmesis, que é uma estrela que passa a cada 26 milhões de anos. E quando ela passa próxima ao Sol, ela faz um movimento de empurrar uma camada de meteoritos que tem ali, e esses meteoritos atacam, né, acabam atacando o planeta Terra, e ele é associado a grandes destruições em massa, né? Então, que teria Sim. sido a Nêmesis passando, que teria feito ali a extinção dos dinossauros.
São Tá. pesquisas científicas que a gente precisa de muito mais tempo, né, de mais equipamentos também desenvolvidos, mas são hipóteses que estão aqui. E aí ele escreve o segundo sol para ela, né, contando que, ok, né, pode ser que seja, e aí a gente está bem e vamos viver a vida. Então, quando eu trago a música e eu permito que as minhas estudantes do curso de magistério possam pensar que existam opiniões diferentes, que a própria ciência está se consolidando e fazendo pesquisas ainda para confirmar ou descartar hipóteses, eu sou mais respeitosa com a opinião do outro. Seja ele o meu estudante criança, o meu estudante, né, jovem, adulto de um curso de magistério, ou um estudante adulto já num curso de graduação. E aí eu permito que esse sujeito produza conhecimento. E ele não só copia e cola, né? Então, eu acho que os nossos livros, eles trazem esse convite, né? De o quanto se permite, a partir disso, a nossa produção de conhecimento e aí o outro também, né? Lendo esse livro, se apropriando, entendendo esse movimento, também se permita, né? A própria produção de conhecimento. Né? A ciência ela tem essa proposta, né, Regina, de as teorias elas vêm muitas vezes para questionar uma outra que já existe ou que já está, que, né, que ainda está em processo de a gente, enfim, tem muitas teorias que às vezes são rebatidas exatamente porque veio uma outra pessoa com um olhar diferente, com um ponto de vista diferente e consegue mostrar por experimentação ou por observação realmente que a teoria anterior não explicava tão bem assim, né? Então, acho que o cerne da ciência, ele realmente preza pelo respeito ao próximo, né? Pelo respeito ao pensamento do outro, né? Aí Então, a Terezinha nos provoca aqui. Você sabia tudo sobre baleia. a Terezinha é minha avó, coruja também. Olha aí que coisa mais querida, né? E aí, assim, ó, a baleia, né? A baleia é um bicho lindo, né? E aí eu É, queria. porque meus avós tinham em casa, ainda tem, né? Minha avó tá na chácara. Eu tive o grande privilégio de conviver com muitos livros, né? Então, assim, eles tiveram sempre muitos livros. Eu sempre ganhei muitos livros infantis. Tenho livros de quando eu era criança que estão comigo até hoje. Eu passei pro meu filho. E eu acho que isso me ajudou muito a instigar essa curiosidade. E tinha um livro que era Os Bichos, e tinha assim, eu lembro até hoje, tá lá, assim, era um livro branco, grande, tinha uns animais na capa. Então eu ficava lendo horas aquilo, assim, para me alimentar de informação. E eu ficava falando, aí às vezes a gente ia viajar e eu falava, você sabia que as baleias vivem não sei quanto tempo? Você sabia que ficava assim contando, né? Então, como é interessante, como é importante, a gente estava falando do livro na escola, mas como é importante o livro em casa A também, vida. porque a literatura, seja ela mais técnica, né? Mas a própria literatura com histórias, como ela toca as crianças, né? Como ela consegue realmente instigar e tocar o coração das crianças, porque a informação, eles estão no momento de beber informação, né? Então, você tendo E um aí, livro, então, Marília, é interessante isso porque tem mais ainda, né? Tem várias camadas nisso, né? Toca o coração das crianças, desperta a curiosidade, trabalha a imaginação, faz essa relação com as emoções. Quer dizer, então, eu estou contando uma história que desperta em mim medo, curiosidade, alegria, saudade. Então, é tema para muita coisa. E o livro traz esse convite de abrir todos esses portais, né? Então, do que é mais concreto ao que é mais abstrato. Então, desde o conteúdo até as nossas emoções, a nossa imaginação, como até possibilidade de criar mundos novos e de são portais, né? exatamente, exatamente. Então, é muito bom, muito bom. E, e tu vê assim, nós conversando aqui, trocando ideias, olha o que a gente teve em comum. Um sítio, uma chácara na nossa infância, um espaço, com tempo, né, de observar a natureza, de observar essa ciclicidade, né? Hoje em dia, a gente tem muitas crianças que não têm essa possibilidade, que moram em apartamento, que acabam estudando em escolas, e da escola para casa, de casa para escola, mas aí eu fica o convite para esse adulto que tem essa criança interna também, pensar nisso, né? Eu vou fazer vou
fazer uma viagem de férias, eu vou passar um final de semana, um piquenique no parque, e aí abrindo essas possibilidades, né, de contato com a natureza, porque é ali que também tem de novo, uma conexão comigo, ser humano, que faz parte dessa natureza, que vive nesse planeta e que daí pode cuidar dele a partir dessa visão de pertencimento, né? A Sim. Pri, querida, olha só, nós temos a Pri aqui. A Pri é uma educadora com respeito e a influencer aqui na editora Cassol também. E aí Ela é ela tem uma maravilhosa. filhinha, a Alice, né, que abre os olhinhos para a diversidade com os livros de vocês. Gratidão, gurias salvam a maternidade. Ai, Pri, o teu Que apoio que é linda. fundamental. A Que Pri linda. faz uma campanha muito bacana, ela mora em Canoas, e no bairro Harmonia, né? Me corrige, Pri, se eu estiver errado aqui, mas eu tenho certeza disso. Ela está fazendo uma campanha de um Natal literário. Então, ela também está arrecadando livros, porque Canoas foi muito afetada pela enchente do ano passado e está se reerguendo, né? Então, teve estudos de que uma biblioteca de uma escola perdeu mais livros que toda a biblioteca de Alexandria. Então, assim, né? Por favor, né? A gente precisa de livros, que os livros voltem para as mãos das crianças, e essa campanha da Pri é fundamental. Que linda. Que linda. É. E aí, Marília, eu preciso dizer que é 9h27. Gente, mas passou muito voando. Que isso? Daqui a pouco o Instagram vai fazer a gente cair. Eu A Jerusa vou. aqui dizendo que a filha dela, Ceci, já leu mais de 5 vezes o Cabelos. Ai, que coisa Ai, boa. que linda. E a Pri confirmou, é a doação para a Biblioteca Municipal situada no bairro Harmonia, em Canoas, aqui no Rio Grande do Sul. Marília, que prazer ter estado aqui contigo. Nossa, que bom também, viu, Regina? Eu tô realmente, cada vez que a gente se encontra, mesmo que seja virtualmente, fico mais encantada e mais feliz com as nossas trocas, porque realmente é gostoso quando a gente fala a mesma língua, né? É muito gostoso. E quando a gente, assim, consegue ver alguém que realmente está tocado pela educação, pela vontade de fazer uma infância rica, né? E de proporcionar isso para as crianças. Você, por meio do seu trabalho, você acaba ajudando muitas famílias, né, a ter esse olhar diferenciado para as crianças, a conduzir as rotinas de uma maneira mais respeitosa, né, de uma forma melhor mesmo para o desenvolvimento integral dessa criança. E é um grande prazer estar junto com você na Editora Cassol, podendo fazer essas trocas. Porque é isso, né? Eu acho que nossos livros têm muito isso em comum, Tem de muito trazer isso mesmo. o lúdico, trazer a informação, trazer conteúdo de uma forma mágica aí para as crianças, para poder realmente ser esses portais, né? Achei bacana do que a Pri falou, né? De que os olhinhos abre os olhinhos para a diversidade. Então, assim, quando você pega um livro como esse, que você mostra uma relação familiar, que você vê, né, a família cultivando uma coisa ali no quintal, que você vê as trocas, a receita. Aqui no final desse livro, gente, tem receitas para vocês fazerem com as crianças. Então, você tem essa possibilidade também de você ver o processo. Dentro da sua casa, é como se você estivesse desenvolvendo um projeto dentro da sua casa. Você pegar o Exatamente. livro, você fazer a leitura de uma história, né, uma história lúdica, uma história que se passa ali num contexto familiar, e você, ao final, conseguir produzir algo e conseguir construir algo por meio das receitas, né? E E principalmente de memórias afetivas, né, Marília? E eu quero sim, agradecer que tu, com o teu trabalho, faz que materiais didáticos de melhor qualidade cheguem nas escolas. Tu, com toda essa tua vivência da biologia lá no Amazonas, por tudo, nos trouxe essa qualidade, né, das histórias do Saci, do PG, que estão aqui com a gente agora, que fazem parte da nossa vida. Então, sim, e que dizer para todo mundo que está aqui nos assistindo agora ou que vai nos assistir depois, virão mais projetos juntos, eu e Marília, porque assim, ó, sim, deu match. com certeza. Deu muito match. Marília, Você quer falar, faz uma mensagem final assim para as pessoas para falar dos seus livros. Pode fazer uma propaganda aí, né? Falar, compra porque
E fala sobre o cabelos, né? Que eu acho que tem essa Sim, proposta também o Cabelos é o último até dele. diferenciada. Tá chegando aí para Marília, né? O Cabelos, ele traz essa proposta de incluir a diversidade, né? Ele vem da minha história, né? Com esse meu cabelão aqui crespo e de como que a gente se aceita do jeito que a gente é e faz essa moldura do nosso rosto. Ele foi ilustrado pela minha filha, então foi uma grata alegria trabalhar com ela e descobrir todo esse potencial dessa querida filha. E aí ele vem trazendo cabelos diferentes, né? Provocando a gente a pensar: seu cabelo cresce quando dói, dói quando corta, como é que é? Né? E vem muita. E tem uma ilustração, eu vou dar um spoiler aqui, que eu amo muito, que a Gil fez, né? A menina bebê, depois indo para a escola, se tornando adolescente, mãe e avó. Então tem todo um carinho aqui, né? Os livros, os meus e os da Marília, estão no site da Editora Cassol. É só procurar pelo nosso nome ou pelo nome do livro, estão lá. E é isso. Não sei se tu quer agradecer mais alguma coisa, Marília. Ah, eu quero agradecer. E você falou da coisa assim, da memória afetiva, né? Vou só também dar um mini spoiler, ó. Essa aqui era a minha bisa, ó. Que a Paula Cavalari desenhou lindamente. E ela fazia muita questão da gente na casa dela e tomar um café. Você saísse de lá, você tomar um café com bolo. E É dessa ilustração que eu ela falei, fez Marília. Foi dessa ilustração que eu falei. É botar o é, atento de vocês no que essa menina está pintando. e essa memória afetiva da infância, das histórias que ela contava para mim, que fizeram com que eu tivesse vontade de falar do Saci. Então esse livro ele tem muito isso, assim, um resgate de uma história que eu ouvia quando criança, para, enfim, para poder levar para outras crianças também agora, né? Mas também com um pouquinho, uma pitadinha da biologia, porque você sabe que eu não me resisto, né? Tem que ter Isso é muito bom, Marília. Assim, o esse conhecimento, olhar. a profundidade do conhecimento que tu traz foi uma das coisas que me capturou, porque a gente confia, e isso é muito bom. Quero agradecer a Shelly, a Ângela, colegas nossas que estão aqui também. Sim, maravilhosas também, com livros incríveis. Aliás, o time que a Cassol consegue juntar é sempre maravilhoso, né? E aí É, nós temos a nossa mestra, Gisela, né? que estava aqui também, viu? Eu vi a Gisela por aqui. Não Estava aqui com a sei se gente, ela está aqui ainda com a gente. está. Está aqui com a Mas é gente. muito bacana a gente ver a construção de um time que se ajuda e que produz conteúdo de qualidade, né? A gente vê o cuidado com a literatura que vai entrar na casa das crianças. Isso é Exatamente. muito enriquecedor. Então, meu Amém. recado, né? Meu recado final adquiram livros, né? Troquem livros com os amigos, com a família, com os primos. Tenham esse costume de ler para as crianças. Para quem, né, para as crianças que não sabem ler, façam a leitura em voz alta, em qualquer momento do dia. Não precisa a gente ter esse costume de falar que é à noite, na hora de dormir, né? Mas às vezes você está ali com uma panela no fogão, pega um livro, lê uma estrofe, lê uma página, né? Cria uma novela em casa, que cada dia você vai ler mais um pouquinho. Esses momentos ficam na memória, enriquecem o repertório e abrem realmente esses portais incríveis que os livros permitem que as crianças acessem. Acessem informação, acessem conteúdo, mas acessem também emoções, né? Então fica esse meu recado. Livros estão presentes, aproveitem agora o Natal para vocês presentearem os seus com livros. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada a todos, um grande beijo.